A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo. Essa é uma obra de ficção sobre fatos ocorridos há muito tempo na província de Chiririca da Serra e, portanto, qualquer semelhança com pessoas vivas ou situações reais será mera coincidência. Capítulo 13. Ética, cidadania e valores. How dare you? Se Greta Thunberg fosse chiriricana, ao ler este livro, mesmo sabendo que é tudo ficção, provavelmente exclamaria essa famosa frase dela, com a mesma indignação diante de uma trama tão suja, tão covarde, um verdadeiro atentado à democracia. Um punhado de conspiradores, motivados pela recusa do alcaide de lhes pagar propinas, envolve outro punhado de pessoas, esses com personalidade fraca, e o derrubam com facilidade, depois de uma intensa campanha de difamação, provocando a descontinuidade administrativa e a perda de um extraordinário plano de governo para a província. E a vida sempre continua como dantes no quartel de Abrantes. Infelizmente, nos últimos tempos, a administração pública tem refletido essa dinâmica, ou talvez tenha sido assim desde o início da civilização. Hoje, há influenciadores digitais que abertamente argumentam que os cães, e não os humanos, são os verdadeiros civilizados. Com a sombra de tantos desapontamentos, os eleitores, cada vez mais desconfiados, perdem a crença nos seus governantes, mas alguém sempre é eleito. No dia seguinte à posse do novo, a falta de apoio já se manifesta. Embora seja uma característica inerente à cultura nacional, provocando zigue-zagues e poucos avanços, é uma pena, pois o resultado social poderia ser muito melhor se houvesse um caminho reto. No entanto, o desenvolvimento e a justiça social, se avaliados em décadas, mostram que a sociedade está evoluindo. Apesar das imperfeições e solavancos, a vida hoje é melhor do que há 100 anos. Por outro lado, é incontroverso que ninguém está ensinando ética e cidadania às novas gerações. A vida plena e feliz desejada por todos muitas vezes é impedida pelo ambiente atual, com jornadas de trabalho cada vez mais exaustivas a homens e mulheres no mercado de trabalho. Com ambos retornando cansados para casa, os filhos não estão recebendo a atenção e os ensinamentos necessários. Nas escolas, os ativismos polarizados sufocam qualquer tentativa de ensinar ética e cidadania. Ao mesmo tempo, valores que anteriormente serviam como balizas entre certo e errado, incluindo valores cristãos, são cada vez mais questionados ou excluídos. Essa falta de referências deixa as pessoas perdidas e a verdade é vista como algo relativo e mutável. A única coisa proibida é proibir. Mas voltemos agora aos, entre aspas, sem mesada de Chiririca da Serra. Tomando por base a personalidade, o idealismo e as realizações daquele antigo e querido alcaide de Chiririca, eu, menino, vi somente coisas boas na política e decidi que deveria estudá-la e, se possível, participar dela. Todas as atividades e ofícios humanos que procuram o bem justificam e gratificam. E a boa política é, entre aspas, a forma mais abrangente e devolutiva de amor ao próximo. A frase acima foi dita pelo Papa durante um encontro com estudantes da Itália e da Albânia. Indagado como deve ser o engajamento cristão no mundo, ele completou: entre aspas, para o cristão, envolver-se na política é uma obrigação. Não devemos imitar Pilatos, simplesmente lavando as mãos. A política é a forma mais elevada de caridade, porque busca o bem comum. Quando Roberto Amauri me convidou para ser candidato na vaga dele, lembrei-me do antigo alcaide e dessas palavras do Papa, e isso foi o principal motivo de eu haver aceitado e enfrentado a sempre difícil campanha. Aceitei o desafio e venci, com independência política e sem compromissos escusos. Amauri
a única pessoa que poderia me cobrar a vitória, não o fez e tornou-se meu melhor conselheiro, sem ocupar cargo ou receber salário. Minha administração foi pautada pela honestidade, realizando obras e serviços para a comunidade, promovendo justiça social e priorizando os menos favorecidos. Mesmo com a diretriz de não pegar nem dar propina, sabia que isso incomodaria muita gente. E em retrospecto, reconheço que essa diretriz muito contribuiu para a minha queda. Nas vésperas da minha posse, após escolher o primeiro escalão entre as melhores pessoas disponíveis e confiáveis, passei para o grupo os 10 mandamentos, as diretrizes daquele futuro governo. E entre essas diretrizes, fiz questão de estabelecer que aquele governo não pegaria e não daria propinas para ninguém, sob pena de exoneração e instauração de inquéritos policiais. Tenho refletido nos últimos anos, após a conspiração e a cassação, se eu estabeleceria essa diretriz novamente, caso pudesse voltar no tempo. Cheguei à segura conclusão de que, mesmo na certeza que essa decisão foi o estopim da minha queda, se eu recomeçasse hoje o governo, manteria sim essa mesma diretriz: não pegar e não oferecer propina a ninguém. Mas sabendo que com isso eu desagradaria muita gente ruim e que tentariam novamente derrubar o governo. Pelo menos, nessa hipótese, eu saberia quem seriam os conspiradores e seus métodos. Mas acredito que o melhor seria, se fosse hoje, que eu nem aceitasse o convite de Roberto Amauri para assumir a campanha, diante de tamanhas ambições pessoais e maldades que estão saturando os nossos dias. Observar que devemos ter e manter a mente aberta para mudar de opinião e aperfeiçoar nossos pensamentos e atitudes. Ouvir todos os conselhos à nossa volta, misturá-los e tomar as melhores decisões e perseverar até alcançar os resultados almejados. Mas o que não devemos fazer, jamais, é renunciar aos nossos valores, pois perderíamos a nossa identidade e o respeito dos demais. Apesar das dificuldades e dos aprendizados, manter nossos valores é fundamental. A propina, por exemplo, corrompe e compromete a qualidade dos serviços públicos. O prefeito corrupto, que aceita ou oferece a propina, perde a própria moral e se torna cúmplice do ilícito. Essa prática é prejudicial a todos. O corrupto ativo que dá a propina não o faz somente porque é o costume ou para agradar o alcaide, mas porque é a melhor forma de torná-lo cúmplice no ilícito. A propina, portanto, é o melhor investimento para o corrupto ativo, a maior garantia de que o receptor entrou no esquema e não vai causar nenhuma turbulência ou marola na relação. Por que essa preocupação? Porque o dinheiro da propina sai sempre da qualidade da obra ou do serviço contratado. E alguém vai reclamar ou ser vitimado por isso e, nesse momento, o prefeito corrupto precisa se calar, desconversar. Se uma estrutura de concreto quebra, é porque o artífice corrupto colocou menos cimento na massa. Se aparece carne de segunda na merenda ou medicamentos comprados próximos do vencimento, é porque o artífice corrupto agiu. E o político corrupto, para diminuir o risco de ser descoberto, tenta eliminar toda a fiscalização. Por exemplo, não fazendo concursos para os fiscais que se aposentam. Sem fiscais, peritos, quem poderá avaliar as perdas de qualidade? É importante refletir sobre a ética e a integridade na política e na vida cotidiana. A busca pelo bem comum e a justiça social são nobres objetivos, mas a corrupção mina esses esforços. Assim, mesmo diante das adversidades, é essencial manter os valores e acreditar que, com ação honesta e compromisso com o bem, é possível construir um futuro melhor. Fim do livro A Conspiração do Sem Mesada, narrado pelo Argonauta Diletante. Apêndice: Os dois legados do autor. Na próxima segunda-feira. Não perca. A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo.